igreja, Querida iglesia, nesse instante vamos ler a palavra do Senhor. en este momento vamos a leer la palabra del Señor E aí vamos orar para Recife, y entonces vamos a orar a favor de Recife, que está aguardando a nossa oração que está aguardando nuestra oración no Grande Geraldão, en el Grande Geraldón, onde já estive por muitas vezes. donde el misionero ya estuvo por muchas O veces. maior ginásio ali do Nordeste El mayor gimnasio allí en el nordeste está em Recife, está en Recife, na cidade de Recife, en la ciudad de Recife, bem próximo mesmo ao aeroporto de Recife. bien cerca mismo al aeropuerto de Recife. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja, Vamos a abrir nuestra Biblia, iglesia, para saber da nossa responsabilidade para saber de nuestra responsabilidad pessoal com Deus. personal con Dios. Coríntios, Primero Corintios, capítulo 11. el capítulo 11. Deus vai fazer nós sentir, Dios va a hacer que nosotros sintamos, através da sua palavra, por medio de su palabra, que a responsabilidade que lo que es la responsabilidad de cada de nós de cada uno de nosotros é pessoal. es personal. 1 Coríntios, capítulo 11. Primera de Corintios en el capítulo 11. Vamos ler do verso Vamos a leer del versículo 17 a seguir. 17 en adelante. Não vamos recitar junto hoje, No vamos a recitar juntos hoy, porque todo mundo tem a Bíblia para ler comigo. porque todo el mundo tiene la Biblia para leer junto al misionero, Porque eu tomei cerca de 1 hora para explicar a vocês porque el misionero ha tomado cerca de 1 hora para explicarle a ustedes sobre os 54 países da África. acerca de los 54 países del África. Prepare aí o som e estúdio para orarmos por Recife. Prepare allí el sonido estudio para que oremos por Recife. Glória a Deus. Dissensões na ceia de irmãos. Disensiones en la cena de hermanos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. El modo de ministrar la Santa Cena del Señor. Nos diz assim a palavra de Deus. Nos dice así la palabra de Dios. Nisto, porém, o que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhora, senão para pior. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. E até importa que haja entre vós dissensões e heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. De sorte que, quando vós ajuntais, num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque comendo cada toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, tem fome e outro se embriaga-se. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis, nisso não vos louvo. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Amén. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tomou o pão. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. E por causa disto entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Glória a Deus. Quem grita amém? Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Levante a Bíblia. Alce la Biblia. Grita: Deus mío, alumbra minha hora para examinar a minha vida, para que eu possa julgar
a minha situação espiritual diante do Senhor. Porque a tua palavra manda examinarmos a nós mesmos. Ó Pai Divino, Padre Santo, nós examinamos agora a nossa vida através da nossa consciência para com Deus. Glória a Deus. Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Entonces vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Sabemos, irmãos, irmãs e ouvintes, Sabemos, hermanos, hermanas y oyentes, que a ceia do Senhor que la Santa Cena del Señor é realmente um grande mistério de Deus. es realmente un grande misterio de Dios. Porque este pão e este cálice Porque este pan y esta copa se transformam se transforman em elementos santos e poderosos en un elemento santo y poderoso da carne de la carne e do sangue de nosso Jesus. y de la sangre de nuestro Jesús. Após oração de ações de graças. Después de las oraciones de acciones de gracias. E nós vemos aqui, irmãos, irmãs e Y ouvintes, nosotros vemos aquí, hermanos, hermanas y oyentes, que maneira de qué forma a palavra ensina la palabra nos enseña a celebrar a ceia. que ministremos la Santa Cena. As igrejas de Corintos Las iglesias de Corintios não obedeciam o ensinamento no obedecían las enseñanzas e havia desordem na ceia. y había un desorden en la cena, E por causa disto, y debido a esto, Deus não se agradou deles. Dios no se agradó de ellos, E muitos deles y muchos de ellos haviam falecidos, habían fallecidos, mortos, muertos, por não dar ouvido por no dar oído ao ensinamento da ceia. a la enseñanza de la cena, O principal é que el principal es examinarmos a si mesmo, que nos probamos a nosotros mismos, examinar a nossa consciência, examinar nuestra conciencia, examinar a nossa vida, examinar nuestras vidas, como estamos diante do Senhor. cómo estamos delante del Señor. E eles não faziam isto, Y ellos no hacían esto, cada um ia chegando cada uno llegaba e ia tomando a ceia do Senhor, y tomaba la cena del Señor, pensando pensando que estavam fazendo certo. que estaban haciendo lo correcto. É o caso de muitos irmãos e irmãs Es el caso de muchos hermanos y hermanas que não examina a sua consciência para com Deus, que no examina su conciencia para con não Dios, examina a sua vida como está com o Senhor, no prueba su vida cómo está con el Señor, e vai tomando a ceia de qualquer maneira, ya va tomando la cena de cualquier forma, como se fosse um pão, como si fuera un pan, como se fosse apenas um suco da videira. como si fuera solamente un jugo de la vid. Não é isto não. Y no es esto, no. Você ainda não discerniu, Usted aún todavía no ha discernido, ainda Deus não te iluminou, aún todavía Dios no te ha alumbrado, que após ações de graças, que después de las acciones de gracias, realmente é realmente es a carne de nosso Senhor. la carne de nuestro Señor. E também o cálice, Y también la copa, após ações de graças, después de la oración de acciones de é gracias, realmente o sangue do Senhor. en realidad es la sangre del Señor. E Jesus Y diz: Jesús dice, aquele que come da minha carne aquel que come de mi carne e bebe do meu y sangue bebe de mi sangre, tem a vida eterna. tiene la vida E eterna. eu ressuscitarei Y yo os no resucitaré último dia. en el último día. Mas será que todo mundo Pero ¿será que todo el mundo que tem participado da ceia que ha participado de la cena tem comido a carne de Jesus ha comido de la carne de Jesús e bebido seu sangue y bebido de su sangre em santificação a Deus, en santificación a Dios, do corpo, da alma e do espírito? del cuerpo, del alma y del espíritu? Porque aqueles Porque aquellos que tomaram a ceia do Senhor que participaren de la cena del sem Señor estar em santificação sin estar en santificación do corpo, da alma e do espírito, del cuerpo, del alma y del espíritu, sofrerão as consequências. sufrirán las consecuencias, Como a igreja de Corintos como la iglesia de Corintios sofreu. sufrió. Por quê? Porque Não respeitavam no respetaba o corpo santo de el Jesus, cuerpo santo de o Jesús, sangue divino de la Jesus, sangre divina de Jesús, e por isso padeciam, y por eso padecían, ficavam fracos na fé, se quedaban debilitados en la fe, ficavam doentes, se quedaban enfermos,
Dios, espiritualmente, espiritualmente, acabava a força de orar, de jejuar e buscar a Deus, se terminaba la fuerza de orar y de ayunar y de buscar a Dios, porque estava indignamente porque estaban indignamente diante do corpo e do sangue do Senhor. delante del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque a ceia do Senhor Porque la cena del Señor é somente es solamente para os santificados de Deus. para los santificados de Dios. Nós vemos Jesus, nosso Senhor, Nosotros vemos Jesús nuestro Señor naqueles 3 anos do seu ministério. en aquellos 3 años de su ministerio. Eram milhões de pessoas que lhe acompanhavam Eran millones de personas que le acompañaban por onde ele andava. por donde él se iba E ganhou milhões de discípulos. y ganó millones de discípulos, Mas todavia, pero todavía ele viu que nem todos él vio que ni todos poderiam participar do seu corpo e do seu sangue. podría participar de su cuerpo y de su sangre. E apenas seus apóstolos Y apenas sus apóstoles, ele chamou para a ceia. él les llamó para la cena. Após haverem comido a Páscoa, Después de haber comido la Pascua, que era a celebração dentre os judeus, que era la celebración entre los judíos, depois, Jesus como judeu, y Jesús como judío, os apóstolos como judeus, los apóstoles como judíos, comeram a Páscoa. comieron la Pascua. Mas Jesus aboliu a Páscoa pela ceia. Pero Jesús abolió la Pascua por la cena. E Jesus, após haverem comido a Páscoa, Y Jesús, después de haber comido la Pascua, ele pegou pão él agarró el pan e deu graças, y dio gracias, partindo deu aos apóstolos, dizendo: partiendo dio a los discípulos diciendo: Tomai tomad, e comei, comed, este é meu corpo, este es mi cuerpo, que é partido por vós. que es partido por vosotros. Semelhantemente, Semejantemente, ser da mesma maneira, de la misma forma, após haverem comido o pão, después de haber comido el pan, que estava transformado agora na carne de Jesus, que estaba transformado ahora en la carne de Jesús, ele deu graça ao cálice do fruto da videira. él dio gracia a la copa del fruto de la vid, E após ter dado graças ao Pai, y después de haber dado gracia al Padre, deu aos apóstolos também dizendo: dio a sus discípulos también diciendo: Este é meu sangue, esta es mi sangre, o sangue do Novo Testamento, la sangre del nuevo pacto, o sangue da nova aliança, la sangre de la nueva alianza que o Pai faz para convosco. que el Padre hace para con vosotros. Todas as vezes que comer este pão, Y todas las veces que comieres de este pan beber este cálice, y bebieres de esta copa, anunciai a morte do Senhor, anunciáis la muerte del Señor até que Ele venha. hasta que Él venga. Cada vez que comer este pão e beber esse Y cálice, cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, em memória. en memoria, O que é memória? ¿qué es memoria? Memória é lembrança. Memoria es el recuerdo. É a lembrança da morte que Jesus Es el morreu por recuerdo, nós. es el recuerdo de la muerte de Jesús que murió por nosotros. E aqui está, irmãos queridos. Y aquí está, hermanos queridos, Então, como celebrarmos a ceia? que cómo ministramos la cena. A ceia não é para todos os crentes. La cena no es para todos los creyentes, É para unicamente os santificados. es únicamente para los santificados. Jesus não deu a ceia para todos os crentes daquela época. Jesús no le dio la cena para todos los creyentes de aquella época. Será porque era muita gente? ¿Será que era mucha gente? Por que ele só chamou os 12? Porque él solamente llamó a los 12. E o Judas Iscariote estava no meio Y deles. Judas Iscariote estaba en medio de ellos. E Jesus avisou Judas Iscariote. Y Jesús le avisó a Judas Iscariote, Mas ele não se arrependeu pero él no se arrepintió e vendeu o seu Senhor. y vendió a su Señor. Assim também é a igreja de nossos dias. Así también es la iglesia de nuestros tiempos. O Senhor nos avisa, El Señor nos avisa através da sua palavra, por medio de su palabra e aquele que tomar a ceia do Senhor, que aquel que tomare de la cena del Señor indignamente, indignamente se torna igual a Judas Iscariote, se vuelve semejante a Judas Iscariote, culpado culpable do corpo del cuerpo e do sangue do Senhor. y de la sangre del Señor. Por isso, cada um de nós Debido a esto, cada uno de nosotros temos que examinar a nós mesmos. tenemos que probarnos a nosotros mismos Como está a nossa vida com Deus? cómo están nuestras vidas con Dios, Como está a tua vida, meu irmão, com Deus? cómo está tu vida, mi hermano, con Dios, Como está a tua vida com Deus, minha irmã? cómo está tu vida con Dios, mi hermana, Em santificação en santificación ou indigno o indigno de tomar a ceia? de participar de la cena. Cada um tem uma responsabilidade pessoal para com o Senhor. Cada uno tiene responsabilidad personal para con Dios. A Bíblia não manda eu examinar os vossos corações, as vossas vidas, os vossos atos. La Biblia no ordena que yo o examine vuestras vidas, vuestros actos. Nem eu conheço o vosso proceder.
ni yo conozco vuestro procedimiento. o que vós tem praticado. ¿Qué es lo que usted ha practicado? Mas você e Deus sabe. Pero usted y Dios sabe. Então cada um tem uma responsabilidade pessoal com o Senhor. Entonces cada uno tiene una responsabilidad personal con Dios. Examinar essa situação. Probar su situación. Vê se não está em pecado contra o Senhor. Ve si no está en pecado contra el Señor. Vê se está em santificação para com Deus. Ve si está en santificación para con Dios. Para sentar à mesa com o Senhor. Para sentarse a la mesa con el Señor. Judas Iscariote Judas el Iscariote sabia da sua situação, sabía de su situación, mas não se arrependeu. pero no se arrepintió E se arrebentou-se todo. y se reventó por todo E se perdeu. y se perdió. Depois de ser um salvo, Y pudo haber sido un salvo. se tornou um condenado. Después de haber sido un salvo, se tornó un condenado. Assim é também Así es com también muitos irmãos e irmãs. muchos hermanos y hermanas, Embora sendo avisado pela palavra do Senhor, aún siendo avisado por la palabra del Señor, ele não examina a sua consciência. él no prueba a su propia conciencia. Ele tem vergonha Él tiene vergüenza de se humilhar de humillarse perante a igreja, delante de la iglesia para a igreja orar, para Deus perdoar a ele e a ela. para que Dios ore, para que Dios le perdone a él y a ella. Porque o diabo põe vergonha El diablo pone vergüenza para o irmão não se arrepender para que el hermano no se arrepienta dos seus atos pecaminosos. de sus hechos pecaminosos. É isso que o diabo quer. Y es esto lo que el diablo quiere, Que você tome a ceia do Senhor, que usted participe de la cena del Señor, ainda sendo um crente mundano, aún todavía siendo un creyente mundano, ainda sendo uma crente mundana, aún todavía siendo una creyente mundana, tomar a ceia desta maneira. participar de la cena de esta forma, É que o diabo quer. lo que el diablo quiere. Imagine quanto o diabo ficou contente com Judas Iscariote. Imagínense cómo el diablo se quedó contento con Judas el Iscariote, Tomar a ceia do Senhor de indignamente. participar de la cena del Señor indignamente. O seu coração Su corazón iracundo iracundo para vender o seu mestre. para vender a su maestro, Ou como já desde os tempos de Jesus. o como ya desde el tiempo de Jesús, Tinha alguém que amava mais o dinheiro do que qualquer coisa desta vida. había alguien ya que amaba más el dinero que cualquier cosa de esta vida. Quantos crentes em nossos dias ¿Y cuántos creyentes en nuestros tiempos que amam mais o dinheiro que aman más el dinero do que a sua salvação? de que su salvación? Isso nós vemos Y esto nosotros vemos pelos próprios obreiros divisores. por los propios obreros divisores, Por causa deles terem um salário mais grande, a causa de ellos tener un salario más grande, pelo dízimo dos irmãos e das irmãs, por el diezmo de los hermanos y de las eles hermanas. separam a igreja. Ellos separan la Não para iglesia, ganhar almas, no para ganar almas, mas por causa do dinheiro, pero a causa del dinero, que se tornam como y se Judas. vuelven como Judas. E são Judas mesmo, Y son Judas mismos que vendem que venden a sua salvação su salvación pelo um salário maior, por un sueldo mayor, por uma porção maior de dinheiro. por una porción mayor de dinero. Oh, igreja amada, Oh, iglesia amada, vamos sentir vamos a sentir estas coisas estas cosas que não devemos ter em nossa vida: que no debemos tener en nuestras vidas: avareza, avareza, a ganância, la ganancia, a glutonaria la glutonaria e tantas outras coisas da y carne tantas otras cosas de la carne que Satanás que Satanás gosta que nós pratiquemos, que gusta que nosotros practicamos, para que quando chega o dia da ceia, para que cuando llegue el día de la cena nós tome a ceia indignamente, nosotros participemos de la cena para indignamente entrar na vida da pessoa, y que él pueda entrar en la vida de la como persona entrou na vida de Judas. como entró en la vida de Judas. Judas estava em pecado já, Judas ya estaba en pecado, mas enquanto ele não tomou a ceia do Senhor, pero en cuanto él no participó de la cena del Señor, então entonces o diabo não entrou nele. el diablo no entraba en él, Estava em pecado. pero estaba en pecado. Mas na hora que tomou a ceia, Pero en el momento que participó de la o cena, diabo entrou na vida dele. el diablo entró en la vida de él. E mês depois, meus irmãos, com grande remorso, Y después, mis hermanos, con grande remorso, aquelas 30 moedas de prata, aquellas 30 monedas de plata, ele arremessou sobre um campo. él tiró sobre un campo. Veja, irmãos e ouvintes, Vean, hermanos y oyentes, ele arremessou no templo. él tiró en el templo. E aí os judeus, os fariseus, compraram um campo e fizeram o cemitério. Y entonces los fariseos, los judíos, compraron un campo y hicieron un cementerio. Veja, meus irmãos, Vean, mis hermanos, que as coisas desta vida que las cosas de esta vida não venham sufocar a tua santificação a Deus. no venga a asfixiar tu salvación
con Dios. Você não venha vender a tua salvação Y que usted no venga a vender tu salvación como Judas Iscariote vendeu. como Judas el Iscariote vendió. Ele não vendeu Jesus. Él no le vendió a Jesús. Porque Jesus é de Deus, é de Deus, é de Deus. Porque Jesús es de Dios, es de Dios, es de Dios. E mesmo Judas Iscariote sendo avisado por Senhor Jesus, Y mismo Judas Iscariote siendo avisado por el Señor Jesús, ele não se arrependeu. él no se arrepintió. Ele podia ter deixado de tomar a ceia. Él podía haber dejado de participar de la cena, Mas ele pensou que estava enganando a Jesus. pero él pensó que estaba engañando a Jesús. Jesus não sabe Jesús no sabe que eu estou vendendo a ele. que yo le estoy vendiendo a él. Porque se eu tomar a ceia, Porque si yo tomara la cena, aí todos os apóstolos vão saber. Se eu não tomar a ceia, todos os apóstolos vão saber si yo no participar de la cena, todos los apóstoles sabrán que sou eu que vou trair o mestre. que soy yo quien voy a traicionar al maestro. Porque Jesus tinha dito na hora da Páscoa, da ceia: Porque Jesús había dicho en el momento de la Pascua, de la cena, há um entre vós hay uno entre que vosotros me há de trair. que me traicionará. E todos perguntavam: sou eu, Senhor? Y todos preguntaban, ¿soy yo, Señor? Mas Judas não perguntou nada. Pero Judas no le preguntó nada E tomou a ceia em pecado. y participó de la cena en pecado. Aí o diabo entrou na vida dele. Entonces el diablo entró en la vida de él. Veja, irmãos, como a ceia não é uma coisa comum. Vean, hermanos, como la cena no es una cosa común. Até o momento da ceia, Hasta el momento de la cena, Judas Iscariote Judas el Iscariote ainda estava sem a legião do diabo na sua vida. aún estaba sin la legión del diablo en su vida. Na hora que participou do corpo e do sangue do Senhor, Pero en el momento que participó del cuerpo y de la sangre del em Señor, pecado, en pecado, o diabo se apoderou de Judas. el diablo se apoderó de Judas. E Judas saiu depressa da ceia. Judas salió deprisa de la cena. Enquanto Judas sai depressa, não espera nem terminar a última oração da ceia. ¿Y cuántos Judas que salen deprisa que no esperan la última oración de la cena? É verdade. Es verdad. Não quer ficar com Jesus, não. No quiere quedarse con Jesús, no. Por isso, vamos ter que esperar a ceia até o amém. Por eso debemos esperar la cena hasta el amén. Para que o diabo não venha entrar na tua vida como entrou na vida de Judas. Porque el diablo no pueda entrar en tu vida así como entró en la vida de Judas. Sim ou não? ¿Sí o no, iglesia? Então nós vemos, irmãs, irmãos e ouvintes, Entonces nosotros vemos, hermanos, hermanas y oyentes, que qualquer crente que cualquier creyente que tomar a ceia do Senhor em pecado, que participare de la cena del Señor en pecado, em desobediência à sã doutrina do Senhor, en desobediencia a la santa enseñanza del Señor, o diabo vai entrar na vida dele. el diablo va a entrar en la vida de ellos. Talvez quantos irmãos e irmãs entre nós estão em pecado. Tal vez cuántos hermanos, hermanas entre nosotros están en pecado. E o diabo ainda não entrou na tua vida, Y el diablo aún no ha entrado en tu vida, como entrou na vida de Judas Iscariote. así como ha entrado en la vida de Judas el Iscariote. Porque você ainda não tomou a ceia do Senhor nessa situação pecaminosa. Porque aún usted no ha tomado la cena del Señor en esa situación pecaminosa. Mas a hora que você tomar a ceia do Senhor, Pero en el momento que usted participare de la cena del Señor, nessa situação pecaminosa, en esa situación pecaminosa, o diabo vai entrar na tua vida. el diablo entrará en tu vida. E aí você não vai conseguir nunca mais se arrepender Y entonces no conseguirás nunca más arrepentirse dos seus pecados. de tus pecados. Foi o caso de Judas. Fue el caso de Judas. Judas não conseguiu se arrepender dos pecados. Judas no consiguió arrepentirse de sus pecados. Porque o diabo lhe pôs em grande desespero. Porque el diablo le puso en un grande desespero Que ele foi se enforcar, se matar. que él se fue a ahorcarse y matarse. Assim é, meus irmãos. Así es, mis hermanos. Este aqui é um exemplo para nós. Esto es un ejemplo para nosotros. Sobre Judas, Sobre Judas, que estava tudo bem. que estaba todo bien. Antes de ele tomar a ceia do Senhor, Antes de participar de la cena del Señor, ele expulsou demônio, él expulsaba demonios, curava enfermos, curaba a enfermos, fazia maravilhas. hacía maravillas, Mas seu olho estava no dinheiro, pero su ojo estaba en el dinero, na salva do Senhor. en el alfolí del Señor. É a questão de muitos pregadores de nossos dias. Es la cuestión de muchos predicadores de nuestros tiempos. O olho dele está na salva, El ojo de ellos está en el alfolí, está no dízimo dos irmãos, está en el diezmo de los hermanos e não está no Senhor. y no está en el Señor.
Mas os servos de Deus, Pero los siervos de Dios, teus olhos têm que estar no Senhor. tus ojos hay que estar en el Señor. Se já ressuscitasse com o Senhor, Si ya has resucitado con el Señor, buscai as coisas que são lá de cima buscad las cosas que son de arriba e não as que são da terra. y no lo que son de la tierra. Buscar as coisas que são lá de cima, Buscar las cosas que son de arriba, onde Jesus está sentado, donde Jesús está sentado à direita do Pai, a la diestra del a Padre, interceder por nós. a interceder por nosotros. A igreja de Corintos La iglesia de Corintios era uma igreja abençoada. era una iglesia bendecida. Tinha todos os dons do Espírito Santo. Tenía todos los dones del Espíritu Santo. Porque onde o pecado abunda, Porque donde el pecado abunda, a graça superabunda, diz a palavra. la gracia superabunda, dice la palabra. E diz Paulo, Y dice Pablo, e agora vamos viver em pecado? ¿y ahora vamos a vivir en pecado? Para que a graça superabunde em nós? Para que la gracia superabunde entre nosotros. De maneira nenhuma! ¡De forma alguna! Glória a Deus! Então a responsabilidade é pessoal Entonces la responsabilidad es personal e com Deus. y con Dios. Veja, irmãos, Vean, hermanos, que a ceia que la cena é realmente a carne do Senhor. es en realidad la carne del Señor. Eu não sei se a igreja tem esta fé, Yo no sé si la iglesia tiene esta fe, que a carne de Jesus, que a hora que se toma a ceia do Senhor, que en el momento que usted participa de la cena del Señor, a carne de Jesus la carne de Jesús é enxertada em tua carne. es injertado en tu carne. Como pode isto? ¿Cómo puede esto? É mistério de ¡Es Deus! misterio de Dios! E sempre foi, Y siempre fue e sempre será. y siempre será. O mais forte El más fuerte vencerá o mais fraco. vencerá al más débil. Aqueles irmãos e irmãs Aquellos hermanos y hermanas que tomaram a ceia em pecado, que participan de la cena en pecado, a carne de Jesus que foi enxertada em tua carne, la carne de Jesús que fue injertada en tu carne através da ceia do Senhor, por medio de la cena del Señor, ela é mais forte do que a tua carne, que es más fuerte que tu carne, e a tua carne não resiste, y tu carne no resiste. porque quando está em pecado, Porque cuando estás en pecado, tua carne fica tão frágil tu carne se queda tan débil que não pode suportar que no puede o soportar poder y entender da carne de Jesus, la carne de que a Jesús, ceia do la Senhor cena del Señor, enxertada em vós. injertada en vosotros. Vocês podem crer nesse mistério? Ustedes pueden creer en este misterio, Que a hora que participamos do corpo do Senhor, que en el momento que participamos del cuerpo del Señor, é enxertada a carne do Senhor em nossa carne? que es injertado la carne del Señor en nuestra carne. Vocês podem crer nisto? Ustedes pueden creer en esto. É um poder sobrenatural Es un poder sobrenatural que se apodera que se apodera da nossa fraca pessoa. de nuestra débil persona. Irmãos e irmãs e ouvintes, Hermanos, hermanas y oyentes, a mesma coisa também de la misma forma también é o sangue de Jesus. es la sangre de Jesús. Ele é mais forte que o sangue. Es más fuerte que la sangre. E se você está em pecado, Si usted está en pecado, teu sangue funciona mais frágil ainda. tu sangre se vuelve más frágil, débil todavía. Eu tenho tido uma experiência muito grande do poder de Deus agora nesses últimos meses. He tenido una gran experiencia del poder de Dios en estos últimos meses, Através das visões celestiais. mediante las visiones celestiales. Se a visão celestial se aproxima muito de mim, Si la visión celestial se aproxima mucho de mí, cerca de 20, 30 centímetros, cerca de 20 o 30 centímetros, eu começo a sentir minha carne tremer. yo empiezo a sentir que mi carne tiembla E meus olhos começam a arder com a glória daquela visão. y mis ojos empiezan a arder con la gloria de aquella visión. Começo a derramar lágrimas. Y empiezo a derramar lágrimas. Meus olhos choram por não suportar a glória do Senhor. Mis ojos lloran por no poder soportar la gloria del Señor. Então sabemos, irmãs, irmãos e ouvintes, Entonces sabemos, hermanas, hermanos y oyentes, desse grande mistério de Deus, de este grande misterio de Dios,
quando tomamos a ceia do Senhor, cuando participamos de la cena del Señor, que é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, pelo grande mistério de Deus, hay un grande misterio de Dios, esta carne de Jesus enxertada sobre a nossa carne, de esta carne de Jesús injertada sobre nuestra carne, para fazer nossa carne ser forte, para que haga nuestra carne ser fuerte, para rejeitar o pecado e o mundo, para rechazar al pecado y al mundo, para rejeitar a vaidade e a carnalidade, para rechazar la vanidad y la carnalidad, para rejeitar o adultério e a prostituição, para rechazar al adulterio y a la prostitución, porque a carne de Jesus é muito forte. porque la carne de Jesús es muy fuerte. Glória a Deus, aleluia! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! Você pode crer nesse mistério de Deus? Usted puede creer en este misterio de Dios, Que hoje vai ver um enxerto divino que hoy va a haber un injerto divino da carne de Jesus na tua carne, de la carne de Jesús en tu carne, através da ceia. por medio de la cena. Se você pode crer, Si usted puede creer, seja feito como tu creres, diz o Senhor. sea hecho como has creído, dice el Señor. E ainda mais, Y aún más, o sangue de Jesus é forte. la sangre de Jesús es fuerte. E até aquele corinho que a igreja canta, Y hasta aquella alabanza que la iglesia canta, o sangue de Jesus é forte. la sangre de Jesús es fuerte. Ei! E o nosso é fraco. Y lo nuestro es débil. E é feito a transfusão Y es hecho la transfusión do sangue de Jesus de la sangre de Jesús para o nosso sangue, para nuestra sangre, para nós sermos mais fortes. para que seamos más fuertes. Mais forte como? Pero más fuerte, ¿cómo? Pelo este revestimento sobrenatural Por este revestimiento do sobrenatural corpo e do sangue de Jesus, del cuerpo y de la sangre de Jesús, para sermos santificados, para que seamos santificados como é santo como es santo o corpo de el Jesus, cuerpo de Jesús, para sermos santificados, para que seamos santificados como é santo como es santo o sangue de Jesus Cristo. la sangre de Jesucristo. Quem tem ouvido, ouça Quien tiene oído, oiga o que o Espírito Santo diz às igrejas. lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Não quero me prolongar, No quiero prolongar porque já tomei muito tempo hoje de vocês, porque ya he tomado mucho tiempo hoy de ustedes em prol da obra de Deus. en pro de la obra de Dios. Mas quero que cada Pero quiero que cada uno saiba sepan discernir discernir a sua responsabilidade su responsabilidad pessoal com o Senhor, personal con el Señor, examinando a si mesmo examinando a sí mismo como está a tua situação. cómo está tu situación. Você tomar a ceia do Si Senhor, usted participa de la cena del Señor sem estar preparado, sin estar preparado, é morte espiritual na certa. es muerte espiritual en la cierta E às vezes até morte física. y a veces hasta muerte física. Você tomar a ceia do Senhor, Tomar la cena del Señor indignamente, irmãos e irmãs, indignamente, hermanos y hermanas, é morte espiritual na certa. es muerte espiritual en E cierta até física. y hasta física, E fraqueza espiritual. debilidad espiritual E até enfermo para ficar fraco na carne também. y hasta enfermo para quedarse débil en la carne también. Jesus diz: Jesús dice, aquele que come da minha carne aquel que come de mi e carne bebe do meu y sangue bebe de mi sangre terá que viver por mim, tendrá que vivir por mí, como eu vivo pelo Pai como yo vivo por el Padre que me enviou. que me ha enviado. Será que estamos vivendo ¿Será que estamos viviendo para Jesus para Jesús da mesma maneira de la misma forma que ele vive pelo Pai que Él vive por el Padre que o enviou que le ha enviado para nos salvar? para salvarnos? Há grandes mistérios Hay grandes misterios na ceia do Senhor. en la cena del Señor, Porque aqueles que tomaram a ceia do Senhor indignamente porque aquellos que participaren de la cena del Señor indignamente não ficarão impunes. no quedarán impunes. Veja quantos irmãos e irmãs Vean cuántos hermanos y hermanas estão em situações que difíceis, están en situaciones difíciles espiritualmente falando com Deus. espiritualmente hablando con Dios. Não tem mais força espiritual Ya no tiene más fuerza espiritual para fazer campanha, para realizar campañas de orações, de oraciones, de jejum. de ayunos. Já não tem mais força Ya no tiene más fuerza de estudar a Bíblia. de estudiar la E Biblia. quando abre a Bíblia, No abre la Biblia, não entende, no entiende, fica só no pé da letra. queda solamente
en el pie de la não letra. tem uma palavra revelada No tiene una palabra revelada para despertar para despertar a sua consciência, su conciencia, a sua fé, su fe, a sua vida para com Deus, aleluia! su vida para con Dios. ¡Aleluya! Ontem nós falamos Ayer hablamos sobre a união da igreja. acerca de la unión de la iglesia. O salmista diz, El salmista dijo no Salmo en 133, el Salmo 133, quão bom e quão suave é cuán bueno y cuán suave es que os irmãos vivem em união. que los hermanos vivan en unión. É como óleo precioso Es como el aceite precioso que desce sobre a cabeça que desciende de la cabeza e o rosto de Arão. hasta el rostro de Aarón. E ali Y allí o Senhor ordena el Señor ordena a bênção la bendición e a vida para sempre. y la vida por los siglos de los siglos. Glória a Deus, glória a Jesus. Quantos irmãos e irmãs ¿Cuántos hermanos y hermanas não tem esta união entre os irmãos? no tienen esta unión sobre los hermanos? Não tem esta união entre as irmãs? No tienen esta unión entre las hermanas. Cada irmão tem o seu grupinho. Cada hermano tiene su grupito. Cada irmã tem o seu grupinho. Cada hermana tiene su grupito. E esse grupinho tem um líder. Y este grupo tiene un líder. Esse grupinho de irmã tem uma líder também. Y este grupito de hermanas también tiene una líder. E às vezes começam Y a veces de empiezan contendas. en contiendas. Aquele grupinho com outro grupo. Aquel grupito con el otro grupo. Aquela irmã falou isto da irmã. Aquel hermano ha hablado esto de la hermana. A outra vai dizer, a outra lá falou isto da minha irmã. Aquella hermana va y dice a la otra hermana ha dicho esto y esto de usted. Isto é falta de união. Y esto es falta de unión. Isto é falta de amor. Esto es falta de amor. Paulo diz, Pablo dijo, entre os coríntios havia muito isto. y entre los corintios había mucho de esto. Um dizia, não, eu sou do grupo de Paulo. Uno decía, yo soy del grupo de Pablo. Outro, sou do grupo de Pedro. Otro, yo soy del grupo de Pedro. Outro dizia, eu sou do grupo de Apolo. Y otro decía, yo soy del grupo de Apolo. E Paulo pergunta, Y Pablo pregunta, Jesus está dividido entre vós? ¿Jesús está dividido entre vosotros? Quando vós dizeis, Cuando decís, sou de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, yo soy de Pablo, otro de Pedro y otro de Apolo, porventura não estão divididos do corpo de Cristo? por ventura está dividido el cuerpo de Cristo. Amada igreja, Amada iglesia, aqueles que se dividem um dos outros, aquellos que se dividen uno del otro, que somos irmãos na fé, que somos hermanos en la fe, está dividindo o corpo do Senhor. está dividiendo el cuerpo del Señor. Foi Paulo que morreu por vós? Perguntava Paulo. ¿Fue Pablo quien ha muerto por vosotros? Preguntaba Pablo. Foi Pedro ou Apolo? ¿Fue Pedro o Apolo? Não foi Jesus, não? ¿No fue Jesús, no? Tem que acabar, meus irmãos, minhas irmãs, grupinho! Tiene que terminar, mis hermanas, el grupito. Tem irmão que só vai fazer alguma coisa para Deus se 2, 3 irmãos for com ele. Hay hermano que va a hacer una cosa para Dios si solamente 2 o 3 hermanos va con ellos. Ele diz, eu vou só se o irmão deixar o irmão ir, aquele irmão João, o irmão Pedro e comigo. Yo voy a irme solamente si el hermano deja que el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano José va conmigo. A irmã, mesma coisa. La hermana de la misma forma. Quando manda a irmã fazer um trabalho para o Senhor, Cuando ordena que la hermana haga un trabajo para el Señor, ele diz, só vou se o irmão me deixar eu chamar a irmã Joana, a irmã Maria e a irmã Pedrina. solamente me voy si el hermano me deja llamar la hermana María, la hermana Juana y la hermana Pedrina. Porventura não estão divididos? Por ventura no están divididos, Não são todas servas do Senhor? no son todas siervas del Señor, Não são todos servos do Senhor? no son todos siervos del Señor, Não são todos membros do corpo de Jesus? no son todos miembros del cuerpo de Jesús. Porventura está dividido o corpo do Senhor entre vós? Por ventura está dividido el cuerpo del Señor entre vosotros. Diz, igreja, Diga, iglesia, sim ou não? sí o no. Portanto, meus irmãos, Por lo tanto, mis hermanos,
Temos que sermos unidos, tenemos que ser unidos conforme o Salmo 133. de acuerdo al Salmo 133. Quão bom e quão suave é Cuán bueno y cuán suave es que os irmãos vivem em união. que los hermanos vivan en unión. É como óleo precioso Es como el aceite precioso que desce que desciende sobre a cabeça de Arão. de la cabeza de Aarón, Sobre a cabeça de Arão. sobre la cabeza de Aarón, Porque ali o Senhor ordena porque allí el Señor ordena a bênção la bendición e a vida para sempre. y la vida para el siglo de los siglos. Porque muitos não são abençoados por Deus? Porque muchos no son bendecidos por Dios, Porque não querem ter esta união. porque no quieren tener esta unión. E esta ceia do concerto Y esta cena del concierto é para nós termos união uns com os outros. es para que tengamos unión uno con el otro E sermos uns com os outros. y sermos uno con el otro, Como Jesus orou por nós. como Jesús oró por Para nosotros, nós sermos igual a Ele é com o Pai. para que seamos uno semejante a Él con el Padre. Glória a Jesus, bendito ao Senhor. ¡Gloria a Jesús! ¡Bendito sea el Señor, iglesia! Tem irmãos na igreja Hay hermanos en la iglesia que só senta do lado do outro irmão. que solamente se sienta al lado del otro hermano. Se está outro irmão naquele local, ele não senta. Si está otro hermano en aquel lugar, él no se sienta. Que é isto, meus irmãos? ¿Qué? ¿Lo que es esto, mis Isso é hermanos? falta de união. Esto es falta de unión. Porventura está dividido o corpo do Senhor? Por ventura está dividido el cuerpo del Señor. Porventura não sois todos vós membros do corpo de Jesus? Por ventura no sois vosotros todos miembros del cuerpo de Jesús. Lembra que união traz a bênção de Deus para nós. Recuerde que la bendición trae la bendición de Dios para nosotros. Por que a igreja, quanto mais cresce, mais se divide? ¿Por qué que la iglesia cuanto más crece, más se divide? Quando a igreja era pequenina, Cuando la iglesia era pequeñita, ali na Conde Sarzeda, allí en la Conde de Sarceda, era um amor fraternal. era un amor Era fraternal. uma união entre todos. Era unión entre todos. Só via os irmãos sorrindo de contente. Solamente veía a los hermanos sonriendo de contento. Agora, meus irmãos, Ahora, mis só hermanos, se vê irmão com a cara fechada para outro. el hermano llega con la cara cerrada para el otro. Será que Deus está contente com isto? ¿Será que Dios está contento con esto? De maneira nenhuma. De forma alguna. Temos que amar uns aos outros Tenemos que amarnos uno al para otro termos união. para que tengamos unión. Se não tivermos amor, Si no tuviéramos amor, não tem união. no hay unión. Se amamos a Deus, Si amamos a Dios, somos unidos. somos unidos. E a união faz a força. Y la unión hace la E fuerza. ali o Senhor ordena a bênção. Y allí el Señor ordena la E a bendición vida eterna para y sempre. la vida eterna por E a los vida siglos de los eterna siglos. para sempre. Y la vida eterna por los siglos de los siglos. Aleluia. Nós vamos agora orar para Recife. Nosotros vamos a orar para Recife. E depois, se houver essas divisões entre nós, Y después de haber esta división entre nosotros, tem que acabar hoje. hay que terminar hoy, É a ceia do concerto. que es la cena del concierto. Esse concerto não é só com Deus, Este concierto no es solamente con Dios, é com seu irmão. es con su hermano. A irmã com seu irmão também. La hermana con tu hermana también. Senão você vai tomar ceia indignamente. O si no, usted tomará la cena indignamente. Jesus nos diz, Jesús nos dice, se nós perdoar os nossos irmãos si nosotros perdonamos a nuestros que hermanos nos ofenderam, que nos han ofendido, Deus nos perdoará. Dios nos perdonará. Mas se não perdoar os nossos irmãos Pero si no perdonáramos a nuestros que hermanos nos prejudicaram, que nos han perjudicado, também Deus não irá nos perdoar. también Dios no irá a perdonarnos. Quem não quer ser perdoado aí, levante as mãos. ¿Quién no quiere ser perdonado? Arriba su mano. Então não precisa perdoar o seu irmão. Entonces no hay necesidad de perdonar a tu hermano. E quem quer ser perdoado, ¿Quién quiere ser perdonado? grita glória a Deus! ¡Sí, gloria a Dios! Então tem que perdoar o teu irmão. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.